Que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, mais um dia, faça desse dia uma bênção para você, para sua família, para sua casa, para os seus caminhos. Eu queria compartilhar com vocês uma passagem, mas antes disso, eu queria te falar uma coisa. Você sabia que as más companhias, elas corrompem os bons costumes? Você já ouviu isso, né? Eu também. Já vi, minha mãe falava isso para mim. Mas mais do que um ditado popular, isso é cientificamente provado, tá? Há um estudo que diz que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Nós somos essa média. Então, com quem você tem mais convivido? Com quem você tem mais se relacionado? A gente deve ser seleto nas nossas amizades. Existe amizade que vale muito a pena estar por perto, estar junto. Existem outras pessoas que você tem que vigiar, tá bom? Lá em 1 Reis diz o seguinte, é isso que a gente vai aprender hoje. Salomão, ele foi um rei muito próspero, muito vitorioso e muito sábio, como a gente comentou no outro vídeo. Depois você assiste lá. E lá em 1 Reis, capítulo 11, diz o seguinte: Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias. E diz mais, que a estas se uniu Salomão com amor. Ao longo da sua vida, Salomão, de repente, conseguiu manter os seus princípios, os seus valores. Não tem como tirar isso dele. A história comprova isso. Ele tem livros, provérbios, cantares, entre outros. E a gente, quando lê, vê quão sábio era Salomão e quão princípio e valores ele tinha. Mas é interessante notar que na sua velhice, ele fez algo que era abominável ao Senhor, o Deus de Israel. Ele construiu altares aos deuses pagãos dessas mulheres. Salomão, ele foi instruído pela lei, pela orientação de Deus e desde criança que um homem de Israel não poderia casar com uma outra mulher de outra nação pagã. Por quê? Porque possivelmente esse homem de Israel, homem ou mulher, tá? Quando eu falo homem ou mulher, ele poderia ser corrompido. Ele poderia ser influenciado e Deus queria manter o relacionamento com o povo dele. Então, Salomão sabia disso. E aos poucos ele foi, não posso dizer se esquecendo, mas ele foi abrindo mão dessa orientação de Deus. Ao ponto de, na sua velhice, ser tão influenciado por essas mulheres que chegou a construir altares em Israel. E alguns desses deuses, inclusive, eram deuses que queriam sacrifícios até de humanos. Então, eu fico imaginando aqui como é que o povo de Israel naquela época via esses sacrifícios a esses deuses pagãos, essas abominações. Eu acho que alguns se influenciaram, outros não. Outros não aceitaram, outros se indignaram. E um desses homens foi Jeroboão. Jeroboão, ele foi chamado por Deus para assumir o reinado no lugar de Salomão. Só que Deus, por promessa a Davi, permitiu que Salomão, que o filho dele, ficasse com 2 tribos. E Jeroboão reinou sobre 10 tribos. E Salomão, quando ficou sabendo disso, de Jeroboão, um homem valoroso, segundo a palavra, de valor, ele queria matar Jeroboão. E Jeroboão teve que fugir de Salomão, fugiu para o Egito. Olha a história se repetindo, né? Mais uma vez. E aí, quando Salomão ele faleceu, foi dormir com seus pais, Jeroboão voltou para assumir, e aí o reinado de Israel. Ou seja, Jeroboão, ele foi eleito Deus,
Ele foi eleito por Deus rei de Israel, não tinha assumido o trono, mas já tinha recebido o reinado. Era questão de tempo até isso acontecer. A história, ela nos ensina algo muito importante, que vale a pena, para que a gente não corrompa os nossos princípios, os nossos valores, a gente analisar quem são as pessoas que a gente mais convive. Vale a pena essa amizade? Vale a pena você insistir nesse relacionamento? Será que vale a pena? Será que realmente você vai ser feliz? Ou, de repente, é porque você ama ou está apaixonada, né? Eu tô falando isso para quem ainda não casou, tá? Quando a pessoa casa, aí existe uma orientação totalmente diferente. Muitas vezes vale a pena lutar pelo seu casamento, ou não. Isso é uma decisão sua. Não é de qualquer religioso, não é de qualquer pessoa. É uma decisão sua. Com certeza, com a orientação de Deus, você terá a melhor escolha, tá? Mais importante a gente vigiar na nossa vida é justamente isso. Com quem a gente está se relacionando, com quem a gente está convivendo. Será que está agregando? Será que está ferindo os nossos valores, nossos princípios? Estamos crescendo com essas pessoas? Então, fica aqui reflexão, tá? Além de ser influenciado, procure influenciar, procure passar valores, procure ensinar, procure servir as pessoas em sua volta. Elas também vão analisar você. Então, plante também na vida das pessoas. Construa bons relacionamentos para que você também possa receber bons relacionamentos como uma colheita. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, dá a curtida para que o YouTube passe esse vídeo aí para outras pessoas. Patrocina a gente, compartilha com seus amigos e que Deus abençoe mais uma vez a sua vida. Tá bom? Tudo de bom. Até a próxima.